capítulo 15 do Evangelho de João. O Senhor falou tanto comigo, mas tanto comigo, que isso aqui me alimentou durante esse tempo que eu fiquei parada. Porque eu não tinha forças nem para fazer a devocional, irmãos. Do jeito que eu fiquei. Não tinha forças mesmo. Só o meu espírito ficava com o Senhor ali, mas eu não tinha forças para pegar a Bíblia, para ler, para orar, para meditar. E antes o Senhor tratou tanto no meu coração, e isso me alimentou durante esse período. A palavra de Deus, irmãos, ela nos sustenta. Nos dias maus, onde nós não temos força, a palavra do Senhor nos sustenta. É ela que nos alimenta. Amém? Bom, e eu quero começar fazendo, antes de nós lermos, fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Tem mais uma pergunta aqui. Por que será que existem pessoas que já aceitaram ao Senhor Jesus e vivem uma vida que não glorifica ao Pai? Por que será que existem pessoas que continuam praticando as mesmas coisas de antes? Porque quando nós aceitamos a Jesus, algo novo acontece dentro de nós. Há uma transformação em cada indivíduo ao aceitar Jesus. A presença de Jesus em nossas vidas, na vida de um ser, na vida de uma pessoa, traz uma transformação. Algo impossível de continuar tendo as mesmas práticas de antes. Ou seja, hoje nós vemos pessoas que se dizem discípulos de Cristo, mas que as suas atitudes, as suas ações são negativas a isso. Ou seja, pessoas que mentem. Eu já aceitei Jesus, mas continuo vivendo a prática da mentira. Eu já aceitei Jesus, mas eu sou uma pessoa irada. Eu fico chateada com as pessoas. Nossa, como fulano me irrita. Tem gente que fala assim, não é? Tem pessoas que prometem coisas e não cumprem. Mas são discípulos de Jesus. Pessoas que ficam emburradas num canto, dizendo, eu não vou mais participar disso ou daquilo, porque alguém me chateou. Por que será que isso acontece? Por que será que as pessoas continuam vivendo essas práticas de antes? Por que será que não há mudança? Por que será que não há transformação nas pessoas, mesmo após aceitar a Jesus? Será que a Bíblia, a palavra de Deus, ela responde isso para nós? Os nossos questionamentos, nós precisamos buscar a fonte. E onde pode? Onde tem essa essência para nos revelar, para nos trazer uma clareza do assunto? A palavra de Deus. E aqui está, nós vamos ler. Capítulo 15, no versículo 1 ao 8. Vou acompanhar aqui com vocês. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vou vir para cá melhor. O 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, Jesus está falando. Vós, as varas.
está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto, o 8, é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Olha que passagem gloriosa, irmãos. Eu acredito que muita gente conhece essa passagem. É uma passagem muito conhecida mesmo. E uma coisa interessante aqui, que nós lemos aqui, irmãos, nesses versículos, é que nós podemos ver algo que está muito claro aqui. A unidade. A unidade dentro dessas palavras que nós percebemos que não tem como viver sem ter unidade. As pessoas que vivem em contenda, que vivem em inimizade, não faz parte disso daqui. Observa, tem a figura da videira aí, por gentileza. Alguém pode colocar aqui para nós? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver. É uma das árvores, das frutíferas mais espetacular que, ao meu ver, ela é. Não sei se você já presenciou. Olha isso. É maravilhoso você olhar para uma videira e ver cheia de frutos. Quantos frutos? Eu já tive o privilégio de plantar uma videira quando morava na chácara, junto com meu esposo. Nós plantamos uma videira. Nós acompanhamos o desenvolvimento dela e depois nós conseguimos colher os frutos dela. Só não entendia da poda. Mas é assim, dessa forma. Essa daqui já é uma videira bem antiga, porque pelo tronco ela está bem forte ali. E se você observar, aqui Jesus ele inicia dizendo assim, olha, eu sou a videira verdadeira. Por que ele diz que é a videira verdadeira? Sou a videira verdadeira. Ou seja, eu vou alimentar vocês. Eu quem vou dar essa seiva, esse alimento para vocês que são os ramos. E aqui, amados, o que acontece no contexto literário aqui? Nós vemos aqui um fundo, quando Jesus ele faz aqui um discurso, um testamento, entregando para aquelas pessoas, porque ele estava se despedindo. Jesus ele tinha participado da última ceia. E então agora ele faz uma pausa para trazer uma reflexão de algo fundamental para os seus discípulos, para aquela comunidade que estava ali no mundo, porque eles iriam continuar no mundo. Jesus, ele subiria. Então ele traz essa reflexão de algo fundamental que iria fazer o quê? Nortear a vida dos seus discípulos. Que algo era? Permaneçam em mim. Permanecei em mim. Mesmo que eu não esteja presente, Jesus, em outras palavras, eu vou para o Pai, eu vou estar aqui, eu não estarei com vocês, mas permaneçam em mim. Porque a tendência, irmãos, a tendência é quando assim, o nosso líder vai, a tendência é os liderados se perderem. Ficarem de um lado para o outro, seguindo outras coisas. Mas Jesus ele se apresenta como a videira verdadeira, dizendo, olha,
Se você estiver em mim, não vai dar errado, não dá erro, não tem erro. É só vocês permanecerem em mim. E então ele utiliza aqui 3 alegorias. Ele usa a videira, que é ele mesmo, Jesus. Ele usa o lavrador ou o agricultor, que é Deus, o Pai. E ele usa também o quê? Os ramos, que simboliza os discípulos. Então ele utiliza aqui uma metáfora. Jesus é maravilhoso, né? Então ele usa esse estilo de falar, de comparar através de figuras. E é muito, muito maravilhoso assim, porque depois ele traz a revelação para nós. Ele vai contando a história, comparando, e ele traz para nós o que realmente significa tudo aquilo. E aqui ficou muito bem claro que Jesus, ele é a videira, que o Pai, aquele que cuida, ele é o agricultor, ele é o lavrador, ele é aquele que está ali, ó, olhando todas as necessidades daquela planta, daquela árvore. E os ramos, que somos nós, que é você, que sou eu, os discípulos, estão ali conectados na videira. Amém? No versículo 2, então, ele diz: toda vara em mim que não dá fruto, ele tira. O Pai tira. Talvez você esteja pensando assim, mas Deus, ele tira. Quem não dá fruto? É uma decisão sua. Uma decisão minha. Ou eu decido dar bons frutos, ou não. Ou eu não dou fruto nenhum. Não é o Senhor quem vai arrancar ninguém. Não é o Senhor que vai fazer nenhuma maldade. Não é sobre isso, não é isso. É sobre a bondade de Deus aqui. A decisão de produzir frutos é minha e sua. O Pai quer que nós venhamos a dar muitos frutos. Mas você precisa querer dar esses frutos. E então, eu comecei a pensar e falei assim: pode um ramo estar preso a uma videira e ela não produzir? Pela lógica, não tem sentido. Se não tem nada quebrado, não está ferido, não está machucado, por que ela não produz fruto? Já parou para pensar nisso? Alguma coisa está acontecendo com aquele ramo. Então eu vou falar uma coisa para você. Ó, eu trouxe aqui uma mexerica. Você sabe por quê que muitas pessoas não dão fruto, mesmo estando ligados? Porque talvez você diga assim também, mas essa palavra é só para os discípulos? Sim. É só para os discípulos, é só para aquele que está nele. O ímpio não está nele. Então ele não está falando aqui, observe, para o ímpio, para aquele que ainda não conhece. Ele está falando para nós, que já o conhecemos, que já aceitamos a Jesus, nós estamos nele. Então é para nós essa palavra. E então, quando nós aceitamos a Jesus, Jesus ele nos dá o Espírito Santo, o fruto. Olha que lindo, que bonito essa mexerica. Existem pessoas que recebem e ficam contemplando a casca. Que linda essa mexerica. O que eu faço com essa mexerica? Ah, que lindo. Muitas pessoas recebem, coloca lá de novo no mesmo lugar. Jesus deu um presente para ele. Jesus deu fruto para ele. E por que que ele não produz mais? Cadê um voluntário? Cadê o meu voluntário que veio pela manhã?
Aqui. Muitas pessoas não querem ter trabalho. Muitas pessoas não dão frutos porque não observam o que realmente precisa ser feito, irmãos. Olha, aqui está esse fruto. Se você não abrir, você não vai desfrutar do que tem dentro dela. Mas eu vou pedir aqui para o pastor abrir. E ele vai dizer, é fácil abrir isso aqui? É. Mas ela tem um cheiro forte, fica com a mão com um cheiro. Aqui está. Olha. A mão vai ficar cheirando até o final do culto, mas não tem problema. Chega em casa, a gente lava tudo, não é? Olha, é fácil? É fácil. É fácil, mas realmente a mão está cheia de sumo, tá vendo? É uma coisa... Essa pessoa, a pessoa fala, nossa, ele cheira a pocã, nossa, que coisa estranha. O cara, em vez de usar aí um perfume, usa perfume de pocã, né? Olha aqui, irmãos. Deu trabalho, sim. Porque precisa tirar a casca. A casca tem um sumo. E esse sumo fica na mão, fica com cheiro. Mas esse é o procedimento. Abre. Quantos outros frutos tem aí dentro? Quantas partes? Incrível. De manhã tinha 10 e agora tem 10. 10. A da manhã está aqui. 10. E aqui também tem 10. Aí você abre. Cada gomo é outro fruto. E então você vai frutificar. Dentro de cada gomo tem semente. E se essa semente você plantar, ela vai nascer uma árvore, vai ter outros frutos de outras sementes. E assim você vai frutificar cada vez mais. Mas é preciso abrir. É preciso abrir a mexerica. É preciso buscar mais. É preciso conhecer mais. Tem pessoas que recebem do Senhor e não sabem o que fazer. Enterram aquilo. Quanta mexerica aqui, quanta coisa boa, irmãos. Olha aqui, é só abrir e você degustar. Dá trabalho. É por isso que muitas pessoas não dão muitos frutos, permanece apenas com aquele ali. Porque quando Jesus, ele te dá algo, é para você fazer aquilo crescer. É para você multiplicar aquilo que ele te dá. E quantas pessoas estão paradas sem evoluir, pessoas estão paradas sem frutificar e não estão glorificando a Deus, porque cada gominho desse vem trazendo algo revelador para a minha vida e para a sua vida também. E as pessoas ficam presas, muitas pessoas, só na casca, só no fruto, e não evoluem. E continuam vivendo uma vida que não glorifica a Deus. Uma vida pesada. Uma vida de contenda. De desamor. Pessoas praticando coisas terríveis. Hoje em dia está tão difícil você separar, entender quem é discípulo de Jesus e quem não é. Hoje em dia está tão difícil, irmãos, por causa das atitudes, por causa dos frutos. Muitas pessoas hoje estão agindo como Israel, produzindo frutos amargos, frutos não suculentos, frutos que não alimentam. Frutos que destrói e não constrói nada. Simplesmente por não se aprofundar. Simplesmente por não pegar aquilo que o Senhor Jesus entrega em suas mãos e começar a destrinchar aquilo e buscar mais, conhecer mais. E aplicar na sua vida. Quantas vezes, irmãos, nós conhecemos a palavra de Deus e não aplicamos em nossas vidas? E ficamos na mesmice. Entra ano, sai ano e ficamos do mesmo jeito. Não muda nada. Passou um ano, passou 2 anos, passaram-se 3 anos e nada acontece de novo naquela vida. Mas está ali, ó. Está ali presa. E então, eu trouxe aqui
ferramenta. Meu esposo comprou para mim porque eu gosto muito de mexer com plantas. Então ele comprou esse alicate, essa tesoura, não sei bem o nome disso, mas eu sei que serve para podar. Aqui, a palavra de Deus ainda no versículo 2 diz que o cuidador, ele limpa, ele tira, na verdade, né, aquele galho. Olha essa planta que bonita. Não dá para vocês verem muito bem, mas aqui, ó, ela tem um botão, aqui ela tem uma flor. Aqui também tem mais. Mas aqui embaixo, tem um galho que não está produzindo nada. O cuidador, que é o Senhor, ele olha para a videira e ele olha exatamente aquele que não está produzindo fruto. E o que ele faz? Ele corta. Ele tira. Porque não faz nenhum sentido estar ali. Se você está ligado na videira, você deve permanecer ali e produzir frutos. Só que tem galhos que não dá fruto. E Jesus estava falando isso. Algo fundamental. Falar, vocês precisam produzir frutos. Irmãos, olha essa plantinha. Se ela tivesse voz, se ela conseguisse falar, ela iria chorar. Ela deve sentir dor quando tira um galho. Eu imagino que ela deve sentir dor e falar, por que está me cortando? Por que está tirando de mim? Está doendo. Na verdade, irmãos, muitas pessoas não permanecem porque é doloroso. A poda, ela acontece todos os anos na videira. Todos os anos, de julho a agosto, acontece. Por quê? Porque existem aqueles ramos que vão crescendo, mas não quer produzir fruto, não quer produzir a uva. Ela quer fazer as vontades dela, então ela não produz a uva, ela produz outras coisas. Só que pela lógica, ela tem que produzir o quê? A uva. Ela está ligada a uma videira. Irmãos, observe que nossas vidas é assim. Nós aceitamos a Jesus e Ele nos limpa. Aqui Ele fala assim, ó, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, não há necessidade dele cortar ninguém. Ele não quer cortar ninguém, Ele não quer tirar ninguém dali. Pelo contrário, Ele quer limpar para que produza mais fruto. Então, irmãos, na nossa vida é assim, olha. Está tudo bem. Estou buscando ao Senhor. Eu estou na presença de Deus, está tudo certo. Mas com o tempo, nós vamos adquirindo coisas, hábitos. É aquele galho que vai crescendo, todo torto para algum lugar. Mas eu estou ligada na videira. Mas em algum determinado momento eu falo, bom, agora eu vou fazer da minha vontade. Eu cresci. Agora eu vou agir do meu jeito. Agora eu vou fazer dessa forma. Mas está ali, o Senhor Jesus está te dando um norte, está te dando um caminho. Olha, você tem um projeto. Ore a Deus antes. Você tem um negócio para a sua vida. Ore a Deus antes. Se Ele não te aprovar, não faça. E o que acontece? Nós começamos a agir com as nossas próprias vontades. E as nossas vontades não glorificam ao Pai. É onde que Ele vem e começa a podar. Limpar. Ele começa a limpar aquele que está dando fruto, para que dê mais fruto ainda. Mas não é fácil, irmãos. Porque existem coisas que nós estamos tão acostumados. Situações, hábitos, que está tão impregnado em nós, que se alguém tirar
A gente sofre. Ah, tá doendo, eu não quero que tire isso de mim. Mas o lavrador, ele olha para a tua vida e ele sabe que esse hábito que você adquiriu ao longo do tempo não vai permitir você dar mais frutos. É por isso que ele limpa. É por isso que ele trata. Ele sabe o que ele faz. E muitas pessoas não suportam essa limpeza. Não suportam. E aí é onde que começa, não vou produzir mais frutos. Porque isso está doendo em mim. Eu estou sofrendo demais. O Pai jamais vai fazer alguma coisa com você que você não suporte. Ele só vai fazer aquilo que você suporta, porque Ele conhece as suas limitações. Às vezes nós estamos passando num vendaval igual um vaso. Eu não sei também se você já conseguiu ver um vaso na mão do oleiro, é uma das coisas muito lindas de se apreciar, de se ver. O vaso, ele roda. Eu imagino que ele deve ficar com uma tontura ali. O que está acontecendo comigo? E o oleiro está ali com a mão por dentro do vaso e outra mão por fora. E está rodando, ele está moldando. Ele está fazendo um processo para que aquele vaso se torne um recipiente lindo, maravilhoso para ser usado depois. Mas muitas pessoas querem fugir do processo de Deus porque dói. Está cortando isso de mim, eu não quero. Alguém foi para longe de mim, o Senhor tirou. O Senhor permitiu que foi para longe de você. Até mesmo pessoas, acredite. Porque existem pessoas que colam em você e não te deixam frutificar. Extrai de você, suga de você e não permite você dar frutos. E às vezes o Senhor permite isso, amados. Às vezes a gente perde coisas. E a gente não entende. Nós precisamos olhar as circunstâncias e falar, o que eu posso tirar de bom disso daqui? Não amaldiçoar, não reclamar, mas vivenciar o processo. Então muitas pessoas não aguentam e param de produzir o fruto. Não querem mais. Por quê? Porque no momento da poda, onde poda para poder produzir mais frutos ainda, ele sai fora. Aí ele vem e corta. No versículo 4 ele diz: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Se nós não estivermos ligados aqui, jamais iremos produzir frutos. Eu vou fazer do meu jeito, agora eu vou começar a fazer da minha forma. Você não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai conseguir. É o próprio Jesus que está falando. Vocês precisam permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Para a palavra de Deus permanecer em nós, irmãos, nós precisamos descascar. Lembra do fruto? Ele traz o seu Espírito para nós. Ele diz, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho dado. A palavra é o que nos limpa. E nós precisamos conhecer mais. Porque a própria palavra de Deus também diz que nós erramos por não conhecer a Escritura. A palavra de Deus. Quantas pessoas hoje, irmãos, dizem que não tem tempo para ler a palavra? Para meditar na palavra? Quantas pessoas não tiram nem 20 minutos para ler a palavra e meditar? Eu estou nele e a palavra dele tem que estar em mim. Você acha que apenas com os cultos, com uma palavra de domingo vai te alimentar a semana inteira? Te garanto que na terça-feira você já esqueceu. Quarta-feira, então.
É necessário, irmãos, buscar essa palavra. Hoje em dia, as pessoas estão procurando motivação, outros conhecimentos. E a palavra de Deus, que deve permanecer em nós, está ficando para trás. Mas nós continuamos sendo discípulos de Jesus. Ele continua falando comigo e com você. Essa é a palavra fundamental. Antes de se despedir, ele trouxe para os seus discípulos, dizendo: permaneçam em mim. Permanecer em mim. Permanecer em mim. Na hora que estiver limpando, vai doer, vai ser difícil, você pode chorar, mas fica firme. É para você dar mais frutos. E isso, no versículo 8, ele diz que nisto é glorificado o meu Pai. Toda essa passagem, todo esse processo, tudo isso daqui é para glorificar a Deus. As minhas atitudes, as minhas ações são frutos que glorificam o meu Pai. Nós precisamos olhar para nós, fazermos uma autoanálise e ver se nós estamos produzindo frutos que glorificam ao Pai. Será que nós estamos produzindo? Ou será que nós estamos fazendo da nossa maneira, da nossa vontade? Aquilo que dá na nossa cabeça a gente faz. Eu quero ler o versículo 11. O versículo 11 diz assim. Eu não sei se você já leu esse versículo alguma vez na sua vida. Mas eu quero dizer para você que quando leio esse versículo aqui, eu reivindico do Senhor e eu digo: Senhor, isso aqui é muito forte. Tenho-vos dito isto, tudo isso daqui. Por que ele quer ele faz todo esse processo conosco? Porque Jesus quer nos limpar, porque Ele quer podar, porque Ele quer que a gente produza frutos. Além de glorificar ao Pai, tem mais uma coisa. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Olha que bacana. Olha que maravilhoso, o Senhor trazendo algo fundamental para nós, para que nós possamos permanecer nele, produzir cada vez mais frutos, para que, além de glorificar a Deus, nós sejamos felizes, nós tenhamos uma alegria verdadeira. A alegria do Senhor Jesus vem para nós. Nós passamos a ser pessoas alegres e felizes. Nós não temos mais motivo para ficar entristecido nos cantos. Ainda que alguma coisa aconteça, nós não precisamos ficar num canto cabisbaixo, sofrendo, não. Porque a alegria do Senhor, ela completa a nossa vida por inteiro. Todo esse processo, irmãos, é para que você seja feliz. É para que você fique bem. O Senhor, Ele cuida de você. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Porque Ele quer ver você feliz. Ah, mas aconteceu, eu perdi meu emprego, eu tô tão... Você pode até se entristecer por um rápido momento, mas você não vai levar isso para frente. Você não vai ficar preso no passado, naquilo que aconteceu de ruim na sua vida, não. Porque você sabe exatamente que você está passando num processo. Irmãos, a borboleta, eu já falei isso aqui pela manhã. Para ela chegar a ser borboleta, é um inseto muito bonito. Existem vários. Só que para ela chegar naquele formato, ela precisa passar na metamorfose, que é o processo de transformação da lagarta em borboleta. E se você encontrar um casulo, é assim que ele fica pendurado, ó. Um casulo. O que acontece? Se você interromper esse processo,
você abrir aquele casulo, aquela lagarta jamais irá voar. Ela não vai ser transformada, jamais. Por quê? Porque ela precisa passar naquele processo de espremida ali. Eu já li um pouco sobre isso. E fala que aquela larva, aquela lagarta, ela começa a se apertar dentro daquele casulo estreito. E ela, esse esforço dela faz com que as suas asas comecem a surgir. Até o ponto daquilo ser solto. O casulo cai. Então ela voa. É isso que o Senhor Jesus quer de mim e de você. Ele quer ver você voando, mostrando a beleza que você tem dentro de você. Muitas pessoas desconhecem o potencial que tem dentro delas. Mas Jesus quer mostrar para você que você tem algo lindo dentro de você. Porque Ele te deu, foi Ele quem te gerou. É por isso que muitas vezes você e eu, nós passamos em um processo. E não podemos abrir mão desse processo. Porque exatamente, se depois de tudo isso, então nós vamos voar. E muitas pessoas vão ver o que o Senhor fez na tua vida. Então não desista, meu amado. Eu não sei o que você tem passado. Mas, se você estiver ligado na videira, se você estiver ligado em Jesus, se você correr para os pés de Jesus sempre e buscar na sua palavra, viver essa palavra, você pode passar no estreito que for, no processo que for, você vai sair de lá vitorioso. Porque o Senhor Jesus, Ele faz isso comigo e contigo. Porque nesse processo, coisas vão acontecendo, que se não passar, não acontece. Então, irmãos, por mais que cause dor, por mais que você sinta que está sofrendo, mas olhe, observa uma coisa. Jesus, Ele não quer que você fique preso lá no passado, com a sua vida cheia de passado, porque o passado já passou. Você passou lá. Isso não pode, você não pode carregar nas suas costas algo que aconteceu lá atrás. Se liberta disso hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia de você viver. Hoje é o dia de você mostrar aquilo que você tem dentro de você. Quantas pessoas carregam consigo crenças negativas? Eu já vi muitas pessoas dizerem assim: eu não posso porque eu não sei isso daqui. Você já tentou pelo menos? Você já tentou pelo menos? Ou simplesmente existe uma fortaleza na sua mente dizendo que você não é capaz, que você não consegue e que você não é essa pessoa? Você é essa pessoa. Você é um discípulo de Cristo. Então você tem algo dentro de você especial e que precisa ser revelado onde você está. Você ainda não parou para pensar nisso? Então por que você está parado? Porque você não está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque alguma coisa aconteceu com você que te deixou tão ferido. Te magoou tanto. Então você parou de produzir os frutos e agora você prefere então viver com inimizade? Viver brigando? Viver em contenda? Virar as costas? Não desenvolver mais nada na sua vida? E o seu ministério? Olha, irmãos. O Senhor Jesus não disse que precisava arrancar ninguém da videira. Ele diz no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho te dado. Ele não quer arrancar ninguém. Mas no versículo de número 6, entra aqui um juízo. Porque depois que sai dali, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Como a vara, e secará, não vai ter mais vida, e os colhem, e os lançam no fogo e ardem. É muito mais fácil permanecer aqui, irmãos, e suportar as aflições,
Seja em que área que for. Ah, mas aconteceu isso, você não conhece. Não, eu não conheço, mas o Pai, o lavrador, Ele conhece a tua vida. Ele sabe quem é você. Ele sabe das suas limitações. E Ele te limpa. Ainda que você sinta dor, mas Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe exatamente o que é melhor para a tua vida. Tem coisas que nem você sabe que é bom para você. E nem eu sei que é bom para mim. Mas Ele sabe. Ele é o conhecedor de todas as coisas. E talvez você pense que você anda sozinho porque não tem ninguém olhando para a tua vida. Esqueça isso. Jesus, Ele anda com você. E o Pai está de olho em você. Ele olha tudo que você faz. E por que tudo isso? É para que você tenha alegria. É para que você seja feliz. Ele quer te ver feliz, meu irmão. Ele não quer ver você entristecido com situações que já passaram. A nossa tristeza infringe Deus. Ele não fica feliz de ver você triste por causa de alguma coisa que aconteceu, carregando nas suas costas. Ele não fica feliz com isso. O nosso Pai, Ele se alegra em ver você feliz, em ver você alegre. É por isso que Ele quer que você produza mais frutos. É por isso que Ele quer que você fique ligado na videira. É por isso que muitas vezes Ele começa a dar uma rochadinha aqui e acolá, para poder te ver feliz. Ele não quer ver você triste, meu irmão. Toda vez que você estiver triste, irmã, no seu canto, desapontada, achando que o mundo acabou, que o teto caiu sobre a sua cabeça, lembra disso, que você precisa se alegrar. Porque você estando alegre, você vai glorificar Deus. É um fruto do Espírito, a alegria, o amor. Se você for em Gálatas 5, você vai ver assim, os frutos do Espírito. Em contrapartida, também fala dos frutos da carne, que não glorifica Deus. Então, irmãos, vamos para frente. 16 e 17 para a gente encerrar. 16 diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Jesus escolheu você. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Para quê? A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vô-lo conceda. Isso é uma promessa. Olha só, além dos nossos frutos, glorificar o Pai, esses frutos vai nos trazer uma alegria completa, uma alegria verdadeira. E ainda, quando você estiver passando no estreito, você vai poder falar com Deus, falar com o Pai, pedir algo e Ele vai te conceder. Ah, mas por que então que eu oro tantas coisas e eu falo com o Senhor e não acontece nada? Parece que a minha oração não está passando do teto. Já aconteceu isso comigo, irmãos. Muitas vezes de eu estar clamando e buscando e ficar do mesmo jeito, falar, Senhor, não está me ouvindo? Parece que o Senhor não está me ouvindo. Mas é porque muitas vezes eu quis fugir do processo. Então eu vou pedir o que eu quiser, Ele vai fazer? Não, não vai fazer. Existe um processo, existe algo fundamental para que possamos glorificar a Deus, para que a nossa alegria seja completa e para que quando eu e você orarmos, o Senhor nos ouça e realize o nosso pedido. É permanecer em Cristo e ter suas palavras em nós, em mim e em você. E assim, irmãos, eu vou pedir para você se colocar de pé na presença do Senhor. Quero dizer para você que talvez você não tenha conseguido compreender, entender o que você está passando. O pastor Jonas uma vez pregou aqui falando, né, que muitas vezes a gente fica, por quê, por quê, por quê? Deus sabe por quê. Existem coisas que nós precisamos passar para que possamos ouvir a voz de Deus.
Nesse tempo que eu fiquei parada, quase 20 dias, eu senti o Senhor falando muito comigo. E foi necessário essa circunstância em que Ele me envolveu, para que eu pudesse compreender de fato o propósito dEle na minha vida. E eu senti algumas coisas sendo tiradas, a ponto de eu falar, Senhor, para mim isso é muito difícil. Então foram acontecendo coisas, e eu percebi que o Senhor estava me limpando, realizando, na verdade, uma poda em mim. Dói, irmãos. Dói. Mas existe um momento que nós precisamos parar para ouvir o Senhor falar. A nossa vida é uma vida muito corrida. Existem pessoas que trabalham de manhã, de noite, de tarde, trabalham. Nessa agitação o Senhor fala, mas nós não conseguimos ouvir. Nós estamos tão focados naquilo que estamos fazendo para nós mesmos, que a gente não consegue ouvir. Mas nesse tempo que eu fiquei parada, eu entendi perfeitamente a voz do Senhor. Eu pude compreender aquilo que Ele estava falando ao meu coração. Eu falei, Senhor, está doendo. Está difícil. É muito desafiador. Não é comum isso que o Senhor está fazendo, mas eis-me aqui. Fala ao meu coração, Pai. Trata aquilo que o Senhor precisa tratar. Eu sou tua e o Senhor é meu. E assim, eu saí daquela situação para uma nova vida. Para voar como a borboleta, talvez. E assim o Senhor quer falar ao seu coração. E assim Deus quer tratar no seu coração, da forma que Ele sabe como te alcançar. Como atrair os seus ouvidos espirituais para Ele. Ouça. Quando você estiver no processo, ouça. Procura ouvir a Deus. Deixa Ele falar no seu coração. Deixa Ele te limpar. Dói. Mas você vai ver que muitos frutos você há de produzir para a glória de Deus. Amém?